E é possível misturar o DNA de espécies diferentes? É. Olha aqui. Eu tenho aqui um porquinho, por exemplo, no caso da biotecnologia em animais. Eu tenho um porquinho, né? E eu quero que esse porquinho, olha só, ele bem aqui, ó, o resultado vocês já estão vendo. Que ele consiga produzir mais músculos. Então eles pegam o DNA, por exemplo, aqui do cavalo e vê qual é o gene do cavalo que é responsável por essa característica de criar mais músculos. Então eles pegam esse gene e colocam no porco. E aí o que que dá, gente? Olha, um porco. Olha só a diferença desse porco para esses aqui. Isso aqui gera muito dinheiro. Imagine uma pessoa que ela é dono de uma empresa que vende carne de porco. Esse porco aqui, a quantidade de carne dele, eu acho que dá desses 4 porcos aqui, né? Então é muito produtivo, produz muito mais comida e também dinheiro, né? Chegou alguém aqui. Sumiu. Muito bem. Então, quando há essa mistura de DNA de espécies diferentes, a gente tem os organismos transgênicos. Olha só, a diabetes, gente. Todo mundo conhece alguém que tem diabetes, não é? Ou eu estou enganada? Sim, não posso. Nossos avós, né, geralmente eles têm diabetes. As diabetes, elas têm de 2 tipos. Tem a diabetes do tipo 1, tem a do tipo 2. Ainda tem outro tipo, que é a diabetes gestacional. Ela só é desenvolvida quando a mulher está grávida, tá? E ela é muito rara também. A diabetes, ela é uma doença, né, que ela é ocasionada por quê? Porque o nosso corpo, ele tem esses hormônios chamados de insulina. Esses hormônios, eles são secretados, né? São feitos no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica lá pertinho do estômago. Ele produz insulina. Ele libera a insulina lá para nossa corrente sanguínea. O que que acontece? Quando a gente come carboidratos, batata doce, arroz, né? Que mais pão, que é rico em carboidratos, os cereais, são ricos em carboidratos. O que que acontece? Quando a gente comi aqui uma batatinha doce, ela vai se desintegrar de tal forma que vai chegar às moléculas. A batata doce, ela tem uma molécula, eu não sei dizer o nome certo, mas ela tem um açúcar. A gente pensa que açúcar é só aquele docinho, não é. Aquele docinho que a gente come, né, bota no café e tudo mais, isso ali é a sacarose. Ela é um tipo de, tem vários outros, tá? Então, quando a gente come, o açúcar vai lá para nossa corrente sanguínea. Qual é o objetivo dele? Ele quer entrar dentro da célula que é para produzir nossa energia. Quando a gente está com fome é porque nós estamos sem energia. E quando come alguma coisa, boa, a energia sobe. A insulina está lá na corrente sanguínea. Chegou o açúcar. Se a insulina não ajudar o açúcar a entrar na nossa célula, o que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai ficar lá na corrente sanguínea fazendo mal para a gente. Ele só faz bem para nós se ele entrar dentro da célula, tá? Para ele poder gerar energia. E a insulina, ela que faz isso. Sem a insulina, o açúcar não entra nas nossas células. Aí, olha só, quem tem diabetes do tipo 1, ela não é tão rara, mas ela é mais incomum do que a diabetes do tipo 2. Ela acomete de 5 a 10% das pessoas. Geralmente são crianças, né? E jovens. E ela é muito séria, gente. Diabetes do tipo 1 é muito séria. Por quê? Porque o pâncreas, ele simplesmente não produz insulina. Nada. Então, a pessoa, ela precisa injetar. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Ela precisa injetar insulina todo dia no corpo dela. Tá? E quais são os sintomas da diabetes? Olha só. Olha aqui, ó. Urinar frequentemente, né? Às vezes a gente tem até que ficar de olho nisso. Perda de peso, né? Ou o aumento do apetite. Tem mulher que tem diabetes que fica magrinha, né? Esses sintomas, gente, não são todos esses sintomas uma pessoa vai sentir. Falta de energia, sede em excesso, por isso que a pessoa faz muito xixi, é o organismo tentando liberar o açúcar da corrente sanguínea. Né? A visão embaçada ou turva, cansaço e sono excessivo.
infecções. Como é que a gente sabe, professora, que tá com diabetes ou não? Você tem que fazer o exame de glicemia, tá? É com sangue. Aí, em relação à diabetes do tipo 2, né? Já são essas mais comuns, que é dos nossos avós, né? Que já dá em pessoas adultas. Essas pessoas, elas desenvolvem diabetes já na fase adulta. Por quê? Porque o pâncreas, ele cansou de fazer tanta insulina. Ele cansa. Então, ele começa a produzir menos. O que acontece? Se você vem ali com uma dieta, tu comendo, eu vou ser bem exagerada, comendo 1 quilo de arroz todo dia. Teu pâncreas estava produzindo insulina que conseguia levar esse açúcar para dentro da célula, né? Mas vai chegar uma hora que ele não consegue mais. Aí ele produz, para 1 quilo de arroz que tu comeu, ele vai produzir 3 insulina. O que vai acontecer? Vai ficar açúcar no teu sangue, que não vai ter insulina suficiente para botar para dentro das células. E aí que mora o perigo. A pessoa, ela tem que mudar a alimentação dela. Não pode mais estar comendo tantos carboidratos, tá? Porque ela tem que comer uma quantidade de carboidrato que seja compatível à quantidade de insulina que o organismo dela vai produzir, tá? E olha aqui, ó, o esqueminha. Oh, mas que coisa, não veio a que eu queria, não. Olha aqui o pâncreas, gente, ó. Olha aqui o pâncreas, é ele que produz a insulina. Aqui a gente tem o açúcar, ó. Quer dizer, aqui é a insulina e aqui é o açúcar. Esse aqui é um losango, é um açúcar. A insulina, gente, quando ela chega aqui, ó, ela permite a entrada do açúcar aqui, ó. Ela é como se fosse uma fechadura. Ela que abre, ó. Ela chegou bem aqui tem um receptor dela e a insulina veio pra cá, ó. Quando ela chega aqui, essa partezinha ela vai abrir pro açúcar poder entrar. Só abre se a insulina estiver aqui, ó. Isso aqui é o estado normal, aqui é de uma pessoa saudável. O que acontece com uma pessoa diabética? Ó, não tem insulina aqui, não tem a bolinha azul aqui. O pâncreas, ele não produz insulina. Então, o açúcar não vai conseguir entrar aqui porque a porta não vai abrir, porque não tem insulina. Entenderam? É isso que acontece com a pessoa diabética. E o que a biotecnologia fez por isso? A insulina era sintetizada pelos porcos, tá? E aí, hoje, a biotecnologia, ela faz a partir da técnica de DNA recombinante. Olha aqui como é que faz, ó. Maravilhosamente interessante. Olha só, tem uma bactéria aqui, né? Eles pegam o DNA dessa bactéria, tá aqui, ó, o DNA dela. E pega aqui uma célula humana, ó. E tira bem aqui, ó, o cromossomo da célula humana e pega bem aqui o gene que produz a insulina. Ele pega esse gene e vai colocar no DNA dessa bactéria, ó. Tá aqui, ó, a mistura do DNA da bactéria e do gene que produz a insulina. Aí ele vai ter agora uma bactéria assim, com esse DNA diferente, né? É combinado, por isso que é recombinante, ó, que eles combinam os DNAs. É o que vai acontecer? Essa bactéria, a gente viu nas aulas aí bem antigas, que as bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, elas originam os clones. E então essa bactéria, ela vai produzir vai se multiplicar várias vezes com bactérias que produzem insulina. Então é a partir desse processo que hoje em dia é feita a insulina que os diabéticos do tipo 1 injetam no seu organismo. A insulina que era advinda dos porcos, essa insulina, como era de origem animal, ela causava alergia para as pessoas, né? Tinha algumas que tinha efeitos colaterais. Essa, como ela é feita de uma célula humana, né? O gene da insulina é tirado de uma célula humana, era, no caso, efeito colateral nenhum. Então, a gente vê aqui como é importante a biotecnologia na saúde, né? Não só da diabetes, tem várias outras doenças que a biotecnologia dá um jeito. No caso dos transgênicos, né? Existem várias situações, muitos protestos que eles não querem a utilização de produtos transgênicos. Por quê? Porque ainda não existe provas de que esses produtos, eles
nos fazem bem. Pode ser que eles causem mal à nossa saúde ou desequilíbrios ambientais. Né? Como é que acontecem esses desequilíbrios ambientais? Quando eles liberam, por exemplo, um inseto que é transgênico, um inseto geneticamente modificado. Esse insetinho, ele pode cruzar com um inseto que é normal. E aí a gente não sabe do que vai sair ali. Será que vai sair que tipo de inseto vai sair? Quais são as consequências disso? Então, ainda é muito novo para a ciência essas questões. Né? E também tem relatos, né, de alergias em relação a alimentos que são transgênicos, de pessoas que desenvolvem isso, dentre outros problemas de saúde. Tá bom? Aqui a gente tem nos alimentos, vocês podem prestar atenção, que eles têm esse símbolo bem aqui, ó. Quando vocês verem um alimento com esse símbolo aqui, com T, significa T de transgênico, significa que o milho que foi feito, esse flocão aqui, ele é transgênico. Então, eu sabendo disso, eu decido se eu quero ou não comprar aquele produto.